Caramba. Em qual time? No Botafogo de Ribeirão Preto. E pra você ir pro São Paulo, como é que foi? Em 2001, eu fui vendido pro Atlético Mineiro. Fiquei 3 anos no Atlético Mineiro. E eu tive um problema judicial com o Atlético Mineiro. Eu trabalhei lá, eu fiquei 7 meses sem receber salário e 14 meses de fundo de garantia. Putz. E aí fui instruído pelos meus advogados para entrarem na justiça, porque eu tinha uma proposta da Rússia. Mas aí quando eu peguei o passe, a doutora Gislaine tinha um bom relacionamento, a doutora Gislaine Nunes, né, advogado, tinha um bom relacionamento no São Paulo. E o meu sonho de criança era jogar no São Paulo, porque eu cresci ali na região de Ribeirão Preto, joguei no Botafogo as mesmas cores do São Paulo, o ídolo do São Paulo, Raí, então eu cresci querendo ser o Raí. E aí, só cresci, tá, gente? Depois passou. E aí, tive a oportunidade de jogar no São Paulo, e foi onde eu optei por jogar. Foi depois do Atlético? Depois do Atlético. E chegou no timinho que tava fraco, né, do São Paulo. Puta merda, mano, eu lembro desse time. Eu lembro. Não, o Corinthians não ganhava do São Paulo. Mas, tipo, a Rússia te chamou, depois veio o São Paulo. Como que foi pra você ir pro São Paulo? Quando eu entrei na justiça, eu fui pra minha casa. Fui pra minha casa e esperei aquele desenrolar, né, da justiça, que durou mais ou menos 1 mês e meio. Porque a doutora Gislaine pegava muito firme quanto a isso. E foi numa época que ela tinha acabado de liberar o Juninho Pernambucano do Vasco. Então toda aquela polêmica, Gislaine Nunes. E aí eu lembro que eu sentei na minha casa e meus ex-empresários chegaram com 2 empresários russos. Um falava inglês. E a casa dos meus pais não tinha nem muro, né? Porque eu não ganhava um dinheiro legal ainda no Atlético Mineiro. E aí eles abriram uma mala com 4 milhões de euros. 4 milhões de dólares. Em espécie? Eu não sei o que era aquilo lá, não sei se era falso, o que era. Eu sei que tinha muito dinheiro empilhado de dólar. Caralho. Agora eu não... Eu sei que tava ali com eles uma maleta preta. E aí meu pai olhou aquilo ali, a gente nem sabia. Eles falaram, não, é um contrato que você vai assinar na Rússia, tal, não divulgou o time. E meus empresários pegaram, me levaram pro quarto lá da minha casa e falaram, reuni com meu pai e com a minha mãe e falaram, olha, a gente acredita no potencial do Cicinho. Ele pode chegar à seleção brasileira. Se ele for para a Rússia, vocês vão ficar ricos e nós também. Mas se ele não se adaptar lá porque é frio, vai voltar, ninguém conhece ele no Brasil. Então coloque na balança. E aí nós falamos que não, aí eles aumentaram para 4 milhões e meio. Pô, só que nós falamos não ainda. Você foi firme porque... Não foi eu, foram meus ex-empresários. Sério? Eu, por mim, eu pegava o dinheiro e abraçado e ia com ele. Olha, mas se você ficava, então, eu quero, aceita, porra. Você ficava assim? Mas aí quando eles falaram, né, da realidade e da possibilidade de um acerto com o São Paulo, aí me veio a história do sonho, né? Falei, não, meu sonho é jogar no São Paulo, se eu for pra Rússia eu vou ficar rico, mas não vou realizar um sonho de jogar no time que é do coração. E aí E no São Paulo você também não ganha mal? Não, eu assinei, na época eu assinei um contrato com o São Paulo para ganhar 40 mil reais. Só que nessa época eu acertei com o São Paulo, mas só que eu tive proposta de 100 mil reais do Goiás, 120 mil reais do São Caetano, que na época era o São Caetano, e tive uma proposta, parece que de 60 mil do Santos. Caramba, mas eu optei pelo São Paulo pelo sonho, e graças a Deus aí a história... Nossa. Você ficou quanto tempo no São Paulo? 2 anos. Pra você ver como é a identificação. Ele não ficou muito tempo. Caralho, porque parece que ele ficou mocota no São Paulo. Parece que você jogou a vida inteira no São Paulo. Pela identificação que tem. Verdade. A questão é título, né? Eu cheguei no São Paulo para assumir a posição do Belete, né? Até então era o Gabriel e o Belete. O Gabriel tinha colocado o Belete no banco, né? E o Belete foi embora. Então... O Belete foi pro Barça? Nessa época, eu não sei se ele foi pro Barcelona, eu acho que sim. E aí a questão é o seguinte, o São Paulo é muito identificado com Libertadores. Então, eu não ganhei brasileiro pelo São Paulo, mas ganhei Libertadores e Mundial. Então, isso Paulista também não ganhou? O Paulista também. Então, isso é o que chama a atenção do torcedor. Nem tanto que hoje, né, as equipes, eu creio que o São Paulo levantou essa bandeira de Libertadores. O Vampeta falou disso. O Vampeta falou isso aqui no sábado. Aí hoje as equipes trocam, né? Então o torcedor quer ver a Libertadores. Ele falou assim, ó, que nenhum dos outros clubes ligava tanto pra Libertadores. Tipo assim... Foi o São Paulo que inventou essa parada. O São Paulo puxou isso aí e deixou a parada, tipo, importante mesmo. Tipo, o São Paulo já ganhou 2. Ganhou 3. Precisamos ganhar também. Mas quando você estava no São Paulo, era esse o foco? Era o Mundial? Sempre... Desde quando você entrou, a parada era essa? Libertadores?
Na verdade, o São Paulo, quando montou o time em 2004, com o Cuca, né, que aí começou a chegar Grafite, Danilo, chegou no caso eu, Rodrigo, já tinha Luiz Fabiano. Nossa. Então começou a montar um time para ganhar Libertadores, porque Campeonato Paulista, um tem 18, outro tem 20, outro tem 30. Então é um título e é uma competição assim que todo ano você disputa. Libertadores não, se você não classificar, você não disputa. E é muito dinheiro, é visibilidade, é valorização de atletas. Um grau competitivo maior também. Não, e é uma experiência assim surreal você jogar uma Libertadores. Eu joguei contra o Once Caldas a semifinal em 2004, no hotel lá na Colômbia. O garçom veio entregar uma bandeja com bife pra gente, com uma luva, aquelas luvas de pedreiro, marrom, toda suja, com o dedão dentro da carne, assim. Entendeu? Então são coisas assim que você enfrenta dentro do hotel, às vezes... O jogo já começa antes. Caralho, Não, mano. começa antes, com fogos. Já te entendeu? acordaram no hotel? Com fogos, essas coisas? Não, já acorda. O torcedor vai na porta do hotel soltar rojão de madrugada, isso muito. Né? Tem até histórias, né? Isso eu nunca passei, mas tem histórias que tem clubes que os atletas passam mal, né? Com questão de diarreia, tudo isso, porque coloca alguma coisa na comida, na bebida, a água do hotel não tá legal. Então, Libertadores tem de tudo, cara. Caralho. Libertadores tem de tudo. Hoje em dia os clubes já devem ir, tipo, mano, com a nossa comida. Nossa, Não, hoje leva cozinheiro, leva tudo. O staff, digamos assim, né? Essa parte de cozinheiro, o departamento, os roupeiros, eles já viajam antes, a hora que você chega lá já tá tudo pronto. Pô. Já tá tudo pronto, Pra tudo você montado. pôr a camisa e jogar. O atleta, a vida do atleta é assim, tem os treinamentos, tudo, mas não dá pra reclamar não, é muito bom. Você trabalhar no que você ama, você é bem tratado por aquilo ali, é muito gostoso, cara. Amanhã tem São Paulo e Palmeiras, né? Aliás, Palmeiras e São Paulo. E o Cicinho, em 2005, fez gol nos 2 jogos. Exato. Nossa, e do Parque Antártico? Você lembra? Ô, filho. Nossa, mano, eu gosto de futebol, tipo assim... E eu não sou eu sou corintiano pra caramba. Se o Corinthians não tá jogando, eu assisto o jogo que tem. Sei lá, tá jogando ABC e Gama. Da hora, põe aí. Puta, você assiste também? Gosto, mano, eu gosto de assistir. Então você é um futebolista, meu. Foi de esquerda que você fez aquele gol, né? Foi de esquerda. Nossa. Foi cagada? Foi. Foi cagada. Na verdade, treino. Tá. Eu lembro como se fosse hoje, eu estava no CT do São Paulo, o Neto foi fazer uma... O Neto esteve aqui com vocês. Ah, o Neto foi aquela matéria que ele foi fazer com o Rogério? Ele foi fazer com o Fábio Simplício. Ah, tá. Ele foi fazer uma matéria com o Fábio Simplício. E aí, conversa vai, conversa vem ali no departamento médico. Ele falou assim, cara, eu tenho notado uma coisa muito interessante em você. Você tem uma facilidade muito grande de vir com a bola dominada pelo meio. Ele falou assim, por que você não coloca 2 coletes, né, nos ângulos, e você sozinho leva a bola e chuta de esquerda? E aí, como depois dos treinamentos o Rogério Ceni fazia isso, batia suas 100 faltas, eu fazia meus cruzamentos, eu dava uma mesclada nessas jogadas. Então, ali, contra o Palmeiras, óbvio, foi cagada. Mas o que acontece? Eu treinava. Então, quando você treina, você tem confiança para fazer. E aí eu falei, vou chutar esse negócio. Se você não aqui. treinasse, nem arriscaria. Não arrisca. É por isso que a gente vê muitos gols de fora da área na Europa, porque se treina muito. No Brasil, não. No Brasil é essa questão de toque na frente do goleiro, um trem que dá medo demais aí. Eu já não gosto muito disso. Você treinava muito, chutar longe, de longe, os caras... Assim, de esquerda, eu fazia aí 20, 30 chutes depois do treinamento e fazia mais 40, 50... 100 cruzamentos, assim. Enquanto o Rogério Ceni estava ali no campo, a gente tinha essa certa liberdade, porque nós tínhamos um fisiologista, né, o Turíbio, que sabia o limite de cada atleta e sempre conversava com a gente. Não é esse negócio, não, vai cansar sua perna, não faz, não. Não, o cara olhava e aí, você tá se sentindo bem? Então vai lá. Então era uma época que tinha... Hoje você não vê trabalho de cruzamento. Na verdade, hoje a gente não vê nada, né, porque é tudo fechado. Verdade. Né? Então a gente não sabe. Mas como não que o se time acerta treina. um cruzamento mais. Os caras não treinam, pô. Acaba o treino. Eu morei, os 2 anos que eu joguei no São Paulo, 2004, 2005, eu morava dentro do CT. Caramba. Você morava em Morava Cotia? dentro do CT. Não, eu morava aqui na Barra Funda. Aqui na Barra Funda. Aqui na Barra Funda. Eu tinha meu quarto lá.
tinha que chegar até 11h30 da noite. E aí, quando eu chegava à tarde assim, que o portão tava fechado, eu falava, deixa eu entrar aí pros porteiros lá, os caras, não. Aí eu ia dormir ali no overnight mesmo, no motel que tem ali, mas sozinho, tá? Eu dormia ali, porque eu não ia pagar um hotel overnight baratinho, café da manhã, eu dormia sozinho. Mas quando você... É o quê? Na Visara puxasse mais um microfone. Isso. Tá aí? Tá ouvindo? Mas você tinha a opção de o Neto falou do overnight também, lembra? Isso é... Porque já cruzei com ele lá, viu? Mas por que você não podia morar numa casa? Você tinha que morar no CT? Eu podia, mas quando eu vim pro São Paulo, imagina, vamos lá, eu falo que eu sou um dos poucos privilegiados no futebol e você vai entender o porquê. Hoje você vê o Felipe Melo tá no Palmeiras, ele ganhou Libertadores, se tornou palmeirense. Eu cresci, né, ali na região, torcendo pro São Paulo, querendo jogar no São Paulo. Aí você tem a oportunidade de vestir a camisa, você é corintiano, você tem a oportunidade de vestir, você fala, cara, preciso fazer história. Porque você chega lá no clube, você fala, cara, eu torço pra esse time. Aí, que nem hoje eu volto lá, meu quadro tá lá. Então, o que não representa isso? Então, eu falei, eu preciso abrir mão de algumas coisas. E eu sabia que se eu tivesse a mesma conduta que eu tinha no Atlético Mineiro, porque o Alexandre Calil, na época que era um dos diretores do Atlético Mineiro, me falou, né? Porque em 2002 eles me emprestaram pro Botafogo do Rio porque eu quebrava a noite lá em Belo Horizonte. Ele falou, se eu não te tirar daqui, você vai morrer. E aí eu fui pro Botafogo do Rio, fiquei 4 meses, depois voltei. A noite era boa em BH? Era. Não dá pra falar que não era. Era. Mas hoje meu estilo de vida mudou. E tá aí, quietinho. quando eu vim no São Paulo, eu falei, cara, São Paulo proporciona muito mais do que Belo Horizonte. Então, se eu não me cuidar, e outra, a visibilidade de Minas não era como é hoje, né? Tinha Atlético Mineiro, Cruzeiro, mas era mais restrito. E aí eu falei, não, então eu tô no maior centro de futebol do país, eu preciso me cuidar. Então eu optei por morar dentro do CT e tinha essa responsabilidade. Lógico, tinha vez que eu não voltava às 11 horas da noite e dormia, eu fazia minhas festas, tudo. Mas 7 horas tinha que estar lá pra treinar. Não, aí o treinamento era às 9 horas da manhã, quando era 8 horas, 7h30. Eu costumava chegar às 7h30 assim, subia pro meu quarto, tomava banho, chupava um house preto, tomava um café e ia treinar. Mas o que eu achei legal é de, tipo assim, o Neto foi lá fazer uma matéria com o Fábio Simplício e você ouviu ele, porque você podia falar assim, Neto parou de jogar tem 10 anos aí, tá mexendo o saco. Você falou, não, verdade, vou começar a treinar. Achei legal essa parada, tipo, de você ouvir o Neto. O jogador, esse que é o problema que acontece hoje. O jogador acha que sabe tudo, mas o jogador sempre pode melhorar. E cara, vindo de uma pessoa como o Neto, a experiência de vida dele... Bateu na bola bem pra caramba. Não, você tá louco. Então o cara fala, lógico que você tem. Eu, cara, conheço o Neto, sou fã dele. O único defeito dele é ser ido do Corinthians, né? Mas tá bom, é importante que é amigo. Sério? O que foi isso? Eu não peguei essa. Ele foi fazer uma entrevista, não entendi. Ele contando, porque o Neto foi lá fazer uma entrevista com o Simplício, era volante do São Paulo. Nossa, jogava muito. E o Neto falou assim, pô, você vai bem, já sai com a bola dominada, arrisca umas de esquerda. Sim. Aí ele ouviu e começou a treinar. Mano, o golaço que você faz lá no Parque Antártico é, sei lá, podia estar 3 marcos lá. Aquele gol lá é o que rende, foi né? Esse que fez assim, ó? Esse daí na verdade foi um gol, e é tão interessante a história porque 2 semanas antes eu recebi uma ligação e um contato da mãe de um amigo meu que começou comigo as categorias de base no Botafogo. E que até às vezes me dava carona, porque tinha uma condição melhor. E esse amigo, o Zé Eduardo, ele estava numa clínica de dependente químico. Putz. E aí a mãe dele falou que ele queria mandar um abraço pra mim, tudo, mas não podia ter contato, que estava fechado. Eu falei, ó, daqui 2 semanas tem jogo contra o Palmeiras, da Libertadores, pede pra ele assistir que eu vou fazer um gol pra ele. Nossa, aí caralho. a mãe mandou, isso tudo por carta, né? Tudo por carta, né? Não pode ter comunicação de telefone, nada. E aí a mãe falou que lá eles não podiam assistir televisão, né? Dava um certo horário, eu tinha que dormir. Só que nesse dia, o diretor da clínica abriu uma exceção. E acabou aí, eu fui na câmera, Zé Eduardo, é pra você, irmão. E nossa, imagina o cara vendo isso, mano. ele foi
esse meu amigo, ele saiu da clínica depois, ficou 8, 9 meses sem ter recaída, essa questão, aí depois teve uma recaída, sofreu um acidente de moto e faleceu. Nossa. Ele estava na Turquia. Mas, mano, que da hora isso, né? 2 semanas aí você falou assim, pode colocar ele pra assistir que eu vou fazer o gol. Isso Pois deve é. ser muito Então, louco fazer. É um gol, assim, pra mim, além da Tem importância, história por trás. tem uma história que me marcou, entendeu? Então não tem como você falar qual que é o gol mais bonito que você fez na sua carreira. Foi esse, pela importância que ele